Vanderlei Luxemburgo com os dias contados no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica por que é grande a chance de demissão do mais novo técnico do Timão em pouco tempo. Preciso te contar sobre como Wesley, um dos destaques do Corinthians no clássico contra o São Paulo, chegou ao Timão. Depois de afastar 4 jogadores, o Corinthians ainda cogita outras mudanças no elenco. O vídeo de hoje do canal do Nicola analisa cada um dos casos dos atletas corintianos. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, mercado, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscrever-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na Win, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos de idade, jogue sempre com responsabilidade. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Corinthians, que será denunciado no STJD por cânticos homofóbicos proclamados por seu torcedor no empate 1-1 contra o São Paulo, clássico desse domingo na Neoquímica Arena. Torcedores do Corinthians se referiram ao São Paulo como bichas. Isso não pode, está previsto no código e pode haver uma punição pesada ao Timão. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Wesley. A grande sensação do Corinthians no empate contra o São Paulo. O Corinthians fez um jogo ruim. Um dos poucos que se salvaram foi o atacante, que até outro dia pertencia ao Sub-20, surgiu como novidade no time titular e sofreu o pênalti que garantiu o gol do empate. Na oportunidade, o São Paulo já vencia por 1-0. Era muito melhor do que o Corinthians. Wesley, numa jogada individual, conseguiu ser empurrado pelo Rafinha. O árbitro conferiu o pênalti e o Roger Guedes bateu para empatar. Pois bem, a história do Wesley é interessante. Ele chegou ao Timão aos 10 anos de idade, descoberto em um torneio organizado pelo Alisson Marins. Essa história é legal de contar. O Alisson foi durante muito tempo o principal captador da base do Corinthians. Ele foi o responsável, por exemplo, por descobrir o Robert Renan, que hoje joga no Zenit e pode ir para o Real Madrid. Descobriu também o Watson, que tem feito bons jogos no time principal. O Biro, que está jogando o Mundial Sub-20 pela seleção brasileira, entre outros jogadores. O Alisson organizava uma série de torneios em comunidades, em busca de jovens jogadores talentosos. E numa dessas peneiras ele viu Wesley e se encantou. Colocou o menino para fazer um teste no Corinthians, o Wesley foi aprovado e desde os 10 anos de idade defende a camisa do Timão. Passou por todas as categorias de base, nem teve o reconhecimento e o mérito, tanto no Sub-17 quanto no Sub-20. Olhavam com alguma desconfiança para ele, especialmente por causa do comportamento extracampo. Vanderlei Luxemburgo chegou e ignorou todos esses relatórios e essas falas passadas pelo pessoal da base e se encantou com o futebol do Wesley, o colocou para jogar e o menino já deixou boa impressão. E você curtiu o futebol do Wesley no confronto contra o São Paulo? Acha que ele tem potencial? Use o espaço para comentários e diga o que você pensa. Só para arrematar, o Alisson, responsável por descobrir todos esses atletas que eu citei, entre outros, como o Piton, vendido por Vasco, entre outros, não faz mais parte das categorias de base do Corinthians. Bora falar sobre a audiência de Corinthians e São Paulo. O empate 1-1 rendeu a melhor audiência para a Globo em todo o fim de semana. Queria registrar que a partida teve média de 23 pontos, com picos de 27, superando 2 capítulos da novela que acabou de ser lançada, a novela das 8 da Globo, que se chama Terra e Paixão. Tanto o episódio de sexta quanto o episódio de sábado não conseguiram bater a média de 23 pontos. Os executivos da Globo festejaram a audiência do clássico. O futebol brasileiro ainda não havia garantido tão boas audiências à emissora desde o início da temporada. Quero contar ainda que os 2 próximos jogos do Corinthians também serão exibidos pela TV Globo. Na quarta-feira contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e no domingo contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Vanderlei Luxemburgo ainda não corre risco de demissão. Não há, por exemplo, uma reunião marcada nesta segunda-feira por dirigentes do Corinthians para debater o futuro do técnico, mas, levando em consideração o péssimo desempenho do time nas últimas partidas, já são 4 partidas sob o comando do Luxa, nenhuma vitória, 2 empates e 2 derrotas. A falta de evolução do trabalho, e especialmente os próximos jogos, eu imagino que Vanderlei Luxemburgo estará correndo risco de demissão dentro de pouco tempo. Duvida? Então dá uma olhada no que vem pela frente pro Timão. Quarta-feira, Atlético Mineiro, fora de casa, Copa do Brasil. Resultado para mim mais lógico,
Vitória do Galo, que vem embalado por 2 vitórias. No domingo, Flamengo, Campeonato Brasileiro no Maracanã, possivelmente para 50 a 60 mil pessoas. O Flamengo também vem demonstrando evolução sob o comando de Jorge Sampaoli e é favorito para vencer. Na quarta-feira da semana seguinte, outro jogo fora de casa, o terceiro seguido contra o Argentinos Júniors, que é líder do grupo e venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. Imagino que dentro de casa também deva fazer 3 pontos. Se esses resultados se confirmarem e o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo perder 3 seguidas, serão 7 jogos no comando do Corinthians sem nenhuma vitória, com 5 derrotas e 2 empates. E aí, qualquer treinador com essa sequência correria enorme risco de demissão. Especialmente vai haver esse risco de demissão se Mano Menezes até lá já estiver desempregado. Eu contei para vocês que o Mano é um nome de consenso dentro da diretoria alvinegra e só não foi contratado antes do Vanderlei Luxemburgo porque o Internacional não o liberou. Mano que corre risco de cair no Colorado, sequência bastante ruim do time de 3 derrotas para São Paulo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Já são 4 partidas sem vencer do Inter. Então seria a onda perfeita, essa sequência ruim de resultados e o fato de Mano Menezes estar desempregado. Para completar, depois dos 3 jogos pesadíssimos na condição de visitante, vem refresco? Não. Corinthians recebe nada mais, nada menos do que o Fluminense, que é hoje o time que joga mais bonito no futebol nacional. E aí, Vanderlei Luxemburgo resiste a essa sequência? Você acha que não há problema nenhum? Use o espaço para comentários, tô louco para saber o que você pensa sobre o assunto. Bora falar agora sobre quem não fica no Corinthians. Você sabe que o Timão já afastou 4 atletas. O primeiro deles desde o início da temporada, o Luan. Lucha até pensou em reintegrá-lo e desistiu. Nessa semana foram anunciados também os afastamentos do Duqueiroz, do Balbuena e do Júnior Moraes. Esses 4 atletas treinam em horários diferentes e não defendem mais a camisa do Timão. Com o detalhe de que o Duqueiroz já está negociado com o Zenit na metade do ano, Balbuena está por empréstimo somente também até o mês de julho e o Júnior Moraes tem contrato até dezembro, assim como o Luan, mas não estão nos planos. Se pintarem propostas, o Corinthians certamente vai negociá-los. Queria contar sobre quem também pode deixar o Corinthians se os resultados ruins continuarem a aparecer. Bom, Renato Augusto e Mosquito, ambos machucados, têm contrato até dezembro, mas a ideia do Corinthians é prorrogar o vínculo de ambos. Esses caras não correm risco de qualquer dispensa, afastamento ou coisa do gênero. Bruno Mendes também, só não ficará se não quiser. O Corinthians já fez uma proposta para a extensão do contrato, que se encerra em 31 de dezembro. O Bruno Mendes tem enrolado, até porque ele tem algumas propostas do Brasil e de fora. Entre os interessados estão Internacional e Flamengo. Queria contar sobre os casos de Gil e Juliano. O Corinthians já teria renovado os contratos da dupla, tanto do zagueiro quanto do meio-campista, só não fez por causa da pressão extremamente grande de torcedores inconformados com os resultados e chateados com a manutenção dos veteranos. Esses dois vão precisar que o time melhore para que seus vínculos sejam prorrogados. Já o Fábio Santos. Fábio tem uma possibilidade real de se aposentar em dezembro. A ideia do Fábio era acabar a carreira agora em 31 de dezembro, a menos que surja uma grande reviravolta, ele termina o ano voando, o Corinthians conquiste títulos, é isso que deve acontecer. Caso do Cantilho e do Paulinho. Ambos têm contrato até 31 de dezembro, mas o Corinthians gostaria de negociá-los na metade do ano. Em relação ao Cantilho, se não vendê-lo agora, cerca de 16 milhões de reais serão perdidos, porque o Cantilho não está a fim de renovar o contrato, o Timão também não quer prorrogar esse vínculo. Então ou vende agora por qualquer valor ou perde o jogador de graça, investimento alto. Sobre o Paulinho, custo superior a 1,5 milhão de reais por mês. Se o Red Bull Bragantino conseguir se acertar com o Paulinho, deve fazer uma proposta para comprá-lo do Corinthians e o Timão deve liberá-lo, inclusive de graça. Se não acontecer, o Paulinho deve ficar até dezembro para possivelmente ser liberado sem custos no fim da temporada. Para completar, o Maicon está emprestado pelo Shakhtar Donetsk até dezembro, não tem conseguido jogar bem e a tendência é que não renove. Rafael Ramos, jogador que tinha sido indicado pelo antigo treinador, pelo Vitor Pereira, não conseguiu cair nas graças do Vanderlei Luxemburgo, não deve ser utilizado. Se pintar proposta por ele na metade do ano, deve haver negócio. Para completar, Romero, uma das escolhas equivocadas do presidente do Duílio Monteiro Alves, tem contrato até o ano que vem. Não deve sair por meio de uma dispensa, até porque tem um custo relativamente alto, mas vai precisar melhorar seu nível de jogo. Ele sempre se destacou pela marcação, hoje já não consegue, até pela idade, ser tão intenso defensivamente, ofensivamente entrega muito pouco. Mais um péssimo negócio feito pela atual gestão. E você, quem dispensaria?
Quem não deve continuar no Corinthians, usa o espaço para comentários. Tô curioso para saber sua opinião, beleza?